Olá, chegamos a mais uma aula do nosso curso Construindo o 5S, é o primeiro passo para a qualidade. E hoje a gente vai falar, e agora a gente vai falar sobre as auditorias, né? Eu já falei várias vezes que a auditoria é um processo fundamental em todas as etapas do 5S, na verdade para manter, não só do 5S, né? Eu sempre digo, inclusive utilizando a frase de Peter Drucker, aquilo que você não controla, você não gerencia, ou você não gerencia aquilo que você não controla. Então, a auditoria em si é uma ferramenta para auxiliar nesse processo de controle e é necessário demais que isso aconteça, tá? Eu não quero trazer aqui nenhum molde para você executar auditorias, mas em linhas gerais a auditoria nada mais é do que definir padrões e a partir desses padrões, que vão se tornar os seus requisitos, você conduz, né? Você verifica se aquilo que foi definido está acontecendo realmente, tá? Então auditar nada mais é do que ir lá e verificar, olha, foi definido que os materiais necessários estariam dispostos dessa forma, que estariam organizados dessa forma, foi definido que os objetos, as ferramentas estariam dispostas dessa forma. Foi definido que as ferramentas estariam dispostas dessa forma, que as máquinas estariam assim, que as empilhadeiras, por exemplo, estariam alocadas naquele ambiente, que teriam essa identificação. Enfim, você vai definir os critérios, né, lá nas fases anteriores, e agora na auditoria você vai controlar se aquilo que você definiu realmente está acontecendo. Eu sempre digo que a auditoria em si, ele é um processo para fortalecer a cultura. É a auditoria que pode incentivar e até você pode utilizar a pontuação nas auditorias como incentivo para valorização daqueles que estão bom, para despertar, né, o interesse em melhorar aquilo que não está tão bom assim, né, e tornar isso, né, um processo saudável da busca pela melhoria contínua, tá? Eu vou aqui eh, demonstrar um exemplo, na verdade, 2 exemplos de possíveis, checklists, né, listas de verificação para auxiliar nesse processo, mas eu não quero que você utilize ele de uma maneira cega, né, "Ó, é isso aqui que está no curso, então é isso que vai ser aplicável à minha realidade". Não, eu vou trazer aqui um exemplo, né, 2 exemplos para ficar mais simples da gente entender, tá. Vou trocar aqui nossa tela, acho que assim fica bom, deixa eu ver se assim fica melhor. Ah, tá, assim tá ótimo. Então vamos lá. Um checklist de gestão visual 5S, né, de auditoria, aí você colocaria a fábrica, talvez tem várias unidades, qual que é o processo, quem que é o responsável, qual que é a data, e aí separaria cada censo, né, utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina, e aí você colocaria os termos, né, de acordo com a sua fábrica, de acordo com os requisitos que você definiu, né, não tem necessidade de usar essas mesmas informações, até porque isso aqui é respectivo de um cliente, enfim, de um processo que eu utilizei, então talvez não vai se aplicar. Mas lembre-se que você colocaria aqui perguntas relacionadas à utilização, e aí se tiver ok, se estiver de acordo com o definido, você coloca sim, se não tiver, coloca não, e aí já vai dando uma pontuação, tanto para cada uma das questões. Aí no final a gente tem um radar, né, a pontuação, e aí você pode definir, olha, o processo tem que estar com pontuação no mínimo 80, eh, abaixo disso está não conforme, precisa melhorar, acima disso está em evolução, enfim. É um exemplo de como você colocaria como regra, todo esse processo. Ah, o que está errado, e até você poderia utilizar, né, o diagrama de Ishikawa aqui para entender o porquê que não está adequado, e aí destacava as não conformidades, analisava as causas, né, definia as ações com responsáveis, né, com, com ações, né, definindo datas, o que fazer, como fazer, mas em linhas gerais, simplesmente colocar o item aqui e eh, responder se sim ou se não, né, bem simples, sem segredo. Um outro exemplo, esse aqui um exemplo que eu peguei da internet que já tinha algumas perguntas mais adequadas, mais simples aqui, que poderiam utilizar como referência, por exemplo, em utilização, há materiais ou objetos desnecessários na área, todos os equipamentos ou utensílios estão sendo utilizados, existe fluxograma de descarte, né? Isso aqui é importante. Ah, você verificou que não está sendo necessário, mas tá claro como que você vai descartar aquele material. Existe área para segregação de itens desnecessários, há informações ou papéis desnecessários. Então,
exemplos de perguntas que você pode utilizar aí na utilização. Ah, mas Rodolfo, você me recomenda usar essas aqui? Não, eu te recomendo adaptar de acordo com os seus requisitos aí que você definiu no dia a dia desse processo de implementação do 5S. Na organização, olha lá, todos os objetos ou itens estão acondicionados no seu local adequado, as áreas de trânsito estão desobstruídas, né, os equipamentos de segurança estão de fácil acesso, os arquivos e documentos estão localizados, organizados, existem fluxos estabelecidos para as atividades das áreas, existe sistema de recados e avisos para facilitar a comunicação das pessoas. De limpeza, ó, os equipamentos e utensílios da área estão limpos, os funcionários mantêm a higiene pessoal, qual o estado das instalações elétricas, hidráulicas, civis, qual é a condição das lixeiras, né? A coleta seletiva, né? 5S tem a ver com isso também. Existe um checklist de limpeza para a área, né? Com uma periodicidade, o que deve ser feito, quando deve ser feito. Na padronização, o checklist de limpeza da área contempla a padronização, responsáveis e frequência. Existe uma área de retenção, existem controles visuais implementados nas áreas, né? Aquilo que foi definido, que deve acontecer. Existe uma tabela de atribuições responsáveis, existe padronização das faixas de segurança, né? Onde você pode acessar, onde você pode guardar alguma coisa, onde você não pode. Né? As tarefas estão sendo executadas conforme determinadas, as pessoas praticam as normas de segurança, todos conhecem e cumprem as normas estabelecidas para a área, existem reuniões periódicas, né? Isso aqui é importante, o 5S precisa ser disseminado e conscientizado, então é importante que haja essa comunicação. Existe um formulário de auditoria para a área, os fluxos são conhecidos e aplicados por todos. Existem metas estabelecidas para a área. Né? Os controles visuais são de conhecimento de todos. Então, são exemplos de perguntas que nós podemos utilizar para conduzir esse processo de auditoria do 5S. Tá? É importante entender que não é uma regra básica. O ideal é que você defina aquilo que melhor se aplica à sua realidade. Tá? O mais importante é que você tenha bem claro isso. Legal? Eu espero que tenha ficado claro. Nos vemos na próxima aula.